Boa noite. Buenas noches. Good evening. Como é que se fala em hebraico mesmo? Laila Tov. Eu estou muito feliz de estar aqui hoje. E eu tenho certeza que nós vamos sair daqui com uma nova perspectiva de vida. Porque empreender traz novas expectativas, traz novas perspectivas. Empreender nos faz ver as coisas diferentes e também traz resultados diferentes. Você pode ver que qualquer pessoa bem-sucedida, ela empreendeu. Ah, mas tem um fulano que é herdeiro. Mas ninguém aplaude um herdeiro. Você só fala, é rico, né? Ele herdou do fulano. Mas a gente celebra, e celebra muito, quem empreendeu, a partir do zero principalmente, e criou uma história. A gente celebra, a gente comenta, a gente espalha, a gente segue os empreendedores. E é por isso que empreender, ainda mais tratando-se do reino de Deus, é uma questão de sobrevivência. Porque você precisa empreender para fazer história. Todo homem e toda mulher que você viu ou verá bem-sucedido, não foi o título que ele tem que o fez ser bem-sucedido, mas como ele empreendeu através do título. Quer ver? Você pega um médico. O médico ganha muito ou ganha pouco? Depende. Se ele for fazer plantão no SUS, por exemplo, ele vai ganhar. Mas se ele montar uma clínica especializada, ele vai ganhar mais. Porque o segredo não está no diploma na parede, está em como você vai empreender através desse diploma. Então o médico não entra para a história ou vira alguém bem sucedido porque é médico, mas porque montou uma clínica, por exemplo. Ou seja, ele empreendeu. E você vai ver na Bíblia homens e mulheres que entraram para a história porque empreenderam. Quem aqui já escutou a história de Noé? Muita gente. Você lembra daquela parte da história de Noé que ele fica bêbado? Quem lembra dessa parte? Bebeu. Aí o que aconteceu? Se hoje eu sou flagrado no barzinho aqui de Manaus, tomando uma bebida alcoólica, uma cerveja, o que você vai pensar de mim? Fala a verdade. Fala a verdade. Cachaceiro, eu não vou assistir esse homem, sempre acreditei nele, mas agora Deus me mostrou a verdade. Fala a verdade, o que você acharia? Está desligado? Está desviado? Escute isso. O homem em que Deus confiou a missão de reiniciar a humanidade foi flagrado bêbado. O homem que Deus confiou um grande empreendimento, que foi construir uma arca em uma época que não chovia, mais do que flagrado bêbado, foi flagrado nu. O que acontece se uma pessoa que hoje é um líder ou uma líder relevante é flagrado bêbado e ainda vazam nudes dele? Fala para mim o que acontece. Claro, nós somos cristãos, não, a gente entenderia com misericórdia, né? Como a Bíblia diz, a gente perdoaria, não é isso? A gente jamais espalharia isso para alguém, a gente entraria no quarto de oração para interceder pela vida da pessoa, não é isso?
Sim ou não? Apesar da Bíblia falar, não julguem para não serem julgados, a primeira coisa que a gente faria era julgar. Estão comigo ou não? Se puder voltar o retorno aqui, vai me ajudar muito. Eu estou me escutando por lá, está chegando no eco. Aí eu estou perdendo o time da voz. Escuta isso. Então Deus confia num homem. Deus sabe de todas as coisas? Deus sabe de todas as coisas? Deus conhece o futuro? Sim ou não? Então ele sabia que Noé ia errar. Ele confia num homem passível de erros uma missão de empreender o maior projeto da época, que era reiniciar a humanidade. Esse homem participa de um duplo escândalo, bebedice e flagrado nu. Se hoje em dia, que tudo pode, está tudo liberado, ser flagrado nu, ou seja, vazar um nude, já dá muito problema. Imagina há milênios atrás. Aí Deus confiou uma missão na mão dele. Qual era a missão que Noé tinha? Pode falar. Qual é a missão que ele tinha? Qual é a missão da vida de Noé? Construir uma arca. Muito bem. Tem alguma criança aqui? Vem uma criança aqui em cima comigo, rapidinho. Tudo bem? Qual é o seu nome? Elias. Elias. Você conhece alguma história de Noé? História de Noé? É, conhece? O que Noé fez? Noé, ele... Dos animaizinhos. Desculpa. Noé, ele salvou os animais, salvou cada espécie de animais e botou na arca, porque ia cair um grande dilúvio na terra. Fica aqui. Quantos anos você tem? 11. 11. Você sabe por que ele deu a história da arca e não a história da bebedice? Porque quando você completa o empreendimento que Deus colocou na sua mão, os seus erros do passado são apagados e as próximas gerações não comentam do que passou, mas do que você fez dentro do que Deus te confiou. Obrigado, Deus te abençoe. Então eu não sei de onde você veio, eu não sei qual foi o teu erro do passado, eu não sei quais foram os teus pecados, eu sei de uma coisa: Deus colocou um empreendimento na tua mão, não é só para você ser bênção financeira para a sua vida e para a vida de outros, é para pagar o teu passado doloroso, é para que as pessoas não lembrem daquilo que você fez lá atrás, mas lembrem, completou a obra. Eles vão comentar do que você acabou, o projeto que Deus confiou na tua mão e você terminou, e não dos erros do caminho. Porque quem aqui não cometeu erros no caminho? Por isso abre comigo a Bíblia, nós vamos estudar em Lucas, capítulo 14. A partir do versículo 28, diz assim: porque qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta, fala comigo bem alto, se assenta. As pessoas hoje em dia não têm tempo para mais nada. Vamos tomar um cafezinho? Não dá. Vamos conversar sobre aquele assunto? Não dá. Marido e mulher, vamos tirar sexta-feira para a gente sair para jantar e conversar sobre nossos problemas? Não posso, tenho que trabalhar, você sabe como é que é a minha vida. Mães, são palavras de Jesus aqui dizendo que aquele que não se assenta, não toma um tempo. Pode estar a tua agenda corrida, pode estar passando dias apertados, você pode estar cheio de compromisso, mas se você não se assentar para calcular, repete outra coisa comigo, calcular, bem alto, o seu custo
para ver se tem o suficiente para acabá-lo. Ou seja, porque qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro para calcular o seu custo, para ver se terá suficiente para acabá-lo, para não acontecer, depois de haver posto os alicerces, já chamou atenção. Começou a obra, começou a parte da sapata, dos alicerces, todo mundo já começa a falar, estão construindo aqui. Ou seja, você já chamou a atenção das pessoas. E quando você chama a atenção das pessoas, agora elas querem ver o resultado final. Esse é um problema muito sério de quem se arrisca a empreender. É que quando você dá a cara para empreender, as pessoas já começam a esperar o resultado final. E elas podem cobrar coisas que você nem imagina que seria cobrado. Isso aqui são palavras de Jesus. E Jesus continua dizendo: depois de haver posto os alicerces e não sendo capaz de acabá-lo, todos os que a virem comecem a escarnecer dele, dizendo: este homem começou a edificar e não foi capaz de acabar. Sabe qual um dos maiores fatores negativos na vida emocional de um homem e de uma mulher? O escárnio. Você não está preparado, você não está programado para ser escarnecido, zombado. Se você ler todos os meus livros e me achar o maior homem de Deus do mundo, se um dia eu escarnecer de você, você nunca mais me escuta e queima todos os meus livros na fogueira. Porque o ser humano não consegue lidar com a zombaria, com o escárnio. Ele? Ninguém consegue lidar com isso. Você fica com vontade de voar no pescoço da pessoa. Não você que tem o domínio próprio, né? Outras pessoas lá fora. Escute. Olha o que a Bíblia está falando. Se você se dispôs a construir uma torre, você vai ter que parar, calcular, para ver se você vai conseguir Porque se você não acabar, as pessoas só vão lembrar do erro do caminho e não do resultado final. Noé não é lembrado como construtor da arca, como homem que reiniciou a humanidade, porque ele adorava 24 horas ou era dizimista e ofertante, mas porque ele terminou o que começou. Se ele não terminasse a arca, a gente ia ter que pregar sobre Noé, mas dos erros. Porque quando você não termina o trabalho, os erros falam mais alto do que os resultados. Vou repetir. Quando você não termina o trabalho que começou, os seus erros do caminho falam mais alto que os resultados. Até porque não vem resultado sem terminar o trabalho. Então qual é o problema? É que as pessoas querem empreender, mas não tem a garra, a obsessão, a paixão louca, determinada de terminar o que começou. Se você fala, vou abrir uma lojinha, vou vender doce, você está disposto a ficar no sábado, meio-dia, 40 graus, vendendo doce, e se não vender nada, porque é um risco do empreendimento, você não sair chutando a barraca, que Deus é esse que me abandonou? Você está disposto a passar pelas etapas do caminho, frustração, erros de cálculo, inclusive, nossa, fiz mais chocolate do que precisava, perdi metade da mercadoria porque estragou, porque derreteu. Você tem paixão suficiente, combustível suficiente, obsessão suficiente para ir até o final daquilo que você mesmo começou? Porque o que Jesus está falando é o seguinte: o homem decidiu construir a torre. E se você parar para pensar, a maioria dos empreendimentos que Deus te permite empreender, você começou, Ele não pediu, Ele só te abençoou o projeto que estava no teu coração. E existem coisas que Ele pede, aí Ele vai te sustentar. Quem está pegando esse? Existem coisas que Deus me pediu,
Então ele paga a conta, e existem coisas que eu quis fazer e ele me abençoou, ele permitiu que eu fizesse. Mas as coisas que eu quis fazer, eu tenho que pagar o preço de ir até o final. Porque senão as pessoas vão me apontar pelos erros do caminho e não pelo resultado concluído, pela obra concluída. E Noé, ele conseguiu ser fiel até o fim. É por isso que fala que se você for fiel até o fim, eu dar-te-ei a... Então presta atenção, não é ser fiel hoje, não é ser um bom empreendedor hoje, não é ter garra hoje, não é ter vontade de fazer hoje. Eu estou aqui no congresso, estou cheio de fé, eu vou sair daqui. Não. É até o constância. É de hoje até o fim, pensando, trabalhando, se esforçando, de forma que termine bem. Agora, olha como a vida é cíclica. Quem aqui já começou a ler um livro e nunca terminou? Levanta a mão. Essa aqui, com certeza, aqui em Manaus não tem. Quem começou uma dieta na segunda... Continua, igreja, eu termino. Quem começou uma dieta na segunda e na quinta, eu não quero mais saber. E foi pro rodízio de pizza e se afundou. Agora grave o seguinte: só entra para a história quem termina o que Há um ano atrás eu comecei a escrever um livro que vai sair no início do ano que vem, chamado Especialista em Pessoas. A gente se especializou em anjo, demônio, batalhas espirituais, mas pessoas que a gente convive todo dia, a gente não sabe de nada. Aí quando a pessoa erra com a gente fica ferido, vira as costas, machuca ela também, porque a gente não sabe que ser humano é assim. Alguns ferem, outros curam. E eu fiquei 1 ano escrevendo esse livro. Mas tinha uma coisa que me motivava a acabar. Além do propósito, além de ajudar as pessoas através desse livro, eu tinha um contrato editorial multinacional que não dava para quebrar. Existem coisas que você só termina se tiver no papel. Senão você vai colocando outras prioridades no caminho. Você vai inventando prioridades para sabotar o que você tinha que terminar. Então deixa eu te dar um conselho. O que Deus te pediu para fazer, ou um empreendimento que está no seu coração e Ele te abençoou para fazer, coloque num papel. Faça um contrato com você mesmo. Porque você está aprendendo aqui no ser tantas coisas, temperamentos, ferramentas do coaching, da liderança. Mas se você não tiver um contrato com você mesmo de ser fiel até o final, você vai começar curso e não vai terminar. Você vai falar, agora sim, vou montar o meu próprio instituto, vou montar minha empresa, agora eu vou fazer alguma coisa, e não vai terminar. Ou você acha que todo mundo que começou bem, o meio foi maravilhoso e o final foi esplêndido. Não. Quando você vê uma pessoa que está terminando bem, quando você olha para o meio da vida dela, você fala, se fosse eu, teria desistido. Mas grave isso, quem vence na vida, quem tem sucesso nos seus empreendimentos, não são os corajosos. Isso é muito forte. Está em Eclesiastes. Não são os rápidos que terminam a corrida. Não são os sábios que garantem o pão. Mas tempo e oportunidade acontecem para... Olha o que a Bíblia está dizendo. Que nesse empreendimento que você entrou, nessa corrida que você começou,
Você pode ser o mais rápido, mas não é garantido que vai ganhar. Você pode ser o mais sábio, mas não é garantido que você vai ser o que vai lucrar mais. Porque quem chega bem no final é quem aproveita tempo e Então a maneira como você usa o teu tempo e a maneira como você aproveita as oportunidades do caminho determinam se você vai terminar ou não a obra que começou. Então, desde gerir tempo, imagine, eu recebo 150 a 200 convites por mês. E o mês só tem quantos dias? E eu só posso sair de casa 5, 6 dias no mês. Porque o resto do mês eu tenho outros compromissos já pré-marcados, desde compromissos familiares, editoriais, etc. Então, eu moro nos Estados Unidos, saí dos Estados Unidos, vim para cá, para Manaus. Por que eu estou aqui e não em outro lugar? Você fala, porque o apóstolo é teu amigo. Eu também tenho muitos bons amigos. O apóstolo é meu amigo, eu tenho muitos outros bons amigos. Por que você acha que eu estou aqui? Propósito? Mas propósito, se tivesse a escola de treinamento de pastores do futuro lá em Fortaleza, eu não estaria lá também, na mesma data? Também tem a ver com o meu propósito. Compromisso? Mas por que eu aceitei antes do compromisso? Por causa do planejamento que está dentro dessa dupla de tempo e oportunidade. Quanto tempo eu vou gastar para chegar em Manaus? 5 horas de Miami até aqui. Como é que é a logística? Quantos dias eu vou perder? Qual é a oportunidade que me abre e qual a oportunidade que eu abro para as pessoas? Tudo isso é calculado para eu sair de um empreendimento e entrar no outro. Porque senão você sai de um empreendimento e entra no outro e quebra na metade. Porque não é dos ligeiros a corrida e nem dos sábios o pão, mas tempo e oportunidade acontecem para quem é crente e para quem não é. Para quem é gordinho e para quem é magrinho. Para negro e para branco. Para chinês, para japonês ou para brasileiro. Tempo e oportunidades acontecem para todos. A forma que você vai usar isso no seu empreendimento vai determinar se você vai chegar até o final. Por exemplo, se Deus desse a ordem para Noé e Noé pedisse um tempo para pensar. Quem aqui já recebeu alguma proposta na vida, comercial, empresarial, financeira, ministerial, qualquer proposta, até de relacionamento, e pediu um tempo para pensar? Ah, me dá um tempo para eu pensar sobre isso. Olha quantas pessoas. Baixa a mão agora. Quem pediu um tempo para pensar e perdeu a oportunidade? Aí. Imagina se não ia falar assim: Deus, me dá um ano para pensar, porque o projeto é muito grande. Vai demorar muitas décadas para construir tudo isso. Eu preciso de um tempo. Eu preciso conversar com a minha esposa, com as crianças. Preciso saber. Eu preciso de sinais. Quem disse que essa voz que eu estou escutando é Deus? Eu quero 3 sinais. Que o meteoro passe aqui, na terça-feira, 7 horas. Você já viu que quando Deus fala com a gente pede sinal bem difícil, que é para não acreditar em Deus? Você está no GPS na cidade, o GPS fala, em 800 metros vira à esquerda. Você acredita, gente, 800 metros vira à esquerda. A voz do GPS, que é um satélite, você acredita. A voz de Deus, você pede 3 sinais. O que está acontecendo? Então eu comecei a entender o seguinte, que eu vou fazer a diferença na vida das pessoas, não pelo que eu estou fazendo agora, mas por como eu vou terminar. Porque se eu terminar mal, você deleta tudo que eu te ensinei. Quem pegou isso? Se eu começar algo e não terminar, eu vou gerar uma dúvida no seu coração de: será que o Tiago realmente era de Deus? Então você assume compromissos e não vai até o final. Você começa projetos e não vai até o final.
Sempre que quando alguém vem me mostrar um projeto, a primeira coisa que eu pergunto é: você terminou o último? Porque não vem me mostrar projeto que você está acostumado a deixar pela metade, porque eu não vou apoiar. As pessoas estão pulando de projeto em projeto porque terminam pela metade, não completam a caminhada. O apóstolo Paulo fala uma das coisas mais bonitas que a gente leva muito para o lado da morte, né? Que é: completei a carreira. Ou seja, a glória está no fim da carreira e não no meio. Nós não temos tempo para duvidar do que Deus mandou a gente fazer. Nós não temos tempo para desperdiçar oportunidades, como já desperdiçamos várias. Porque nós estamos vivendo numa geração que empreender é questão de sobrevivência. Quer ver? Hoje em dia, quando você quer conhecer uma pessoa, você vai aonde? Quando você quer saber sobre uma pessoa, você vai aonde? Instagram, rede social, Google, etc. Ótimo. Quando você vai pesquisar essa pessoa, você encontrou ela no caminho. Aconteceu isso esses dias. Eu conheci uma família num parque, uma família de americanos. E a gente conversou, as crianças estavam brincando de futebol, a gente conversou. E ela falou assim: ah, tá. Ela não me conhecia, enfim, sou brasileira, ela é americana. Aí a esposa do pai das crianças falou assim: me dá o seu nome, que eu vou te escrever pelas redes sociais. Eu falei: ah, tá bom, eu dei meu nome para ela. No mesmo dia à noite ela mandou uma mensagem para mim: nossa, se eu soubesse quem era você. Por que ela falou isso? Chuta. Chuta aí, gente. Por causa dos números. Porque os números falam. Seus números financeiros falam, os números de redes sociais falam, números de gente na igreja fala. Número fala. Você não precisa abrir tua boca quando você tem número. Os números falam. Então presta atenção. Se hoje em dia a pessoa te conhece e reconhece pelas redes sociais, por que você não está investindo nisso? Eu te digo por quê. Porque dentre outras coisas você vai precisar de ter um espírito empreendedor, porque trata-se de empreendimento. Você vai ter que estudar como se faz. Você vai ter que falar mais lá nos stories do Instagram. Você vai ter que desenvolver a sua inteligência para postar frases inteligentes no Twitter. Ou seja, dá muito trabalho. Cheio de coisa para fazer na vida. Então presta atenção. Se você não tem essa lista de prioridades, é claro que vai ter muita coisa para fazer na vida. E aí você nunca termina o Kiko, porque as tuas urgências são mais importantes que as tuas prioridades. Imagina se Noé agisse como a gente age. Primeiro, imagina se Noé se condenasse pelos seus erros. Meu Deus, eu sou um bêbado. Eu não posso fazer mais nada. Meu Deus, todo mundo me viu pelado, já era. Não posso mais fazer nada. A gente se condena enquanto Jesus nos salva. Escuta isso. Se ele desse uma desculpa de tempo para Deus, Deus me dá um mês para pensar. Deus falou, Deus deu a instrução, ele pegou e começou a fazer. Sabe por que muitos dos seus empreendimentos estão cambaleando? Quem aqui de verdade começou um empreendimento e está cambaleando, levanta a mão. É a sua oportunidade de botar em dia hoje. Quem aqui começou um empreendimento e não está indo tão bem quanto você esperava? Muita gente. Deixa eu te falar uma coisa. Não desista do teu empreendimento. Ele pode até não ser o teu propósito de vida, mas se você não desistir, ele vai ser aquilo que vai te levar para o teu propósito de vida.
É por isso que é importante você terminar. Mas pastor, mas eu não terminei, eu quebrei antes. Ah, então não tem a ver contigo, Deus tirou. Quer dizer que Ele acelerou o processo. Quando Deus tira, nem sempre Ele está castigando. Às vezes Ele está acelerando o processo. Quem aqui já perdeu o emprego? Eu perdi o emprego uma semana antes de casar com a Janine. Fica de pé, Janine. Janine está aqui, minha esposa, Jasmin, minha quarta filha. Forte aplauso. Estamos aí, fazendo filho, enchendo as nações, né? Entre um voo e o outro tem sempre uma conexão mais demorada. E a gente vai dando jeito. Escute isso. Onde é que eu estava? Uma semana antes de casar com a Janine, eu só queria ver se vocês estavam ligados, pô. Eu fui mandado embora. Ser mandado embora antes do casamento, uma semana antes, cheio de conta para pagar, Casas Bahia mandando boleto, a mulher da floricultura dizendo: se não pagar eu não boto a flor na igreja. Ser mandado embora é bom ou ruim? Depende de quem tomou teu emprego. Porque se foi Deus que tomou o teu emprego, com certeza Ele quer te tirar de funcionário para empresário. Ele quer começar um novo tempo na tua vida. E foi o que aconteceu. Eu falei assim: eu não posso sair desse emprego e arranjar outro emprego, porque de novo eu vou ficar na mão de alguém. Quando eu percebi que eu não queria ficar na mão de alguém, eu comecei minha própria empresa. Deus tomou aquele emprego. Passou uns anos, prosperei. Deus veio e tomou tudo de novo. Blum. Você quebrar, ficar devendo, passar vergonha, é bom ou ruim? Depende de quem te quebrou. Se foi a sua ignorância ou se foi Deus. Se foi a sua irresponsabilidade ou se foi a mão do Senhor. Quem está pegando isso? Porque se hoje eu estou no altar ensinando milhares de pessoas, é porque Deus me quebrou anos atrás. Você nunca sabe para onde vai depois que Deus toma aquilo que para você era importante. Meu Deus. Você não tem a mínima ideia do que vai acontecer nos próximos meses. Se Deus colocar a mão sobre você hoje, sobre o teu empreendimento. O que eu tenho que fazer, Tiago? Não largar o projeto na metade. Se não for de Deus, aí se não for de Deus, Ele toma de você. Fica tranquilo. Eu sempre falo o seguinte, apóstolo, muita gente fala assim: pastor, eu não aguento mais minha igreja. Você acha que é hora de sair? Eu falo, nunca é hora de sair. Mas se Deus não me quiser lá, aí Ele vai te expulsar. Vai ser bonito. Vão te chamar na vala: irmão fulano, a partir de hoje você está retirado dessa igreja, nunca mais entra aqui, sai, Satanás. Enquanto você for não expulso, não saia da onde Deus te colocou, não quebre a empresa que Ele te deu, não denigra a família que Ele te confiou, porque quando Deus não quer mais, Ele te tira de lá. E eu encerro com o seguinte, escute. Noé, apesar de ter errado, quem aqui já errou? Eu já errei. Tirando aqueles 3 irmãos ali, Senhor, pode levar aqueles 3 que já estão prontos. Estou vendo a alma subindo. Todo mundo já errou. Só que você não será lembrado pelos seus erros se você terminar aquilo que Deus confiou na tua mão. Eu profetizo, eu declaro que você não será lembrado pelos seus erros, porque vai terminar o que Deus mandou você começar. Segundo, eu declaro sobre a tua vida que você vai aproveitar o tempo e as oportunidades. Você nunca mais vai perder tempo e nem oportunidade. Você nunca mais vai desperdiçar tempo e nem oportunidades. Você nunca mais vai ficar confuso no tempo ou nas oportunidades, porque o Espírito Santo vai te guiar nas decisões de tempo
e de como aproveitar cada oportunidade.